que é batalha espiritual. Porque falando de batalha espiritual, batalha espiritual é uma realidade inegável. Não tem como nós negligenciarmos, dizermos que não existe, no nosso mundo físico uma batalha espiritual ao nosso redor. E nós temos vários versículos na palavra que dizem isso. Eu vou só ler um para vocês, que está lá em 2 Coríntios 10, 3, 5, que diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, batalha espiritual é algo que é inegável, E só existem duas maneiras, duas possibilidades: ou nós estamos no reino das trevas, ou nós estamos no reino da luz. Amém? Não existe um campo neutro. Ou somos guerreiros ou somos vítimas. E a vida cristã, ela nos ensina a entrar no campo de batalha para conquistar territórios que nos pertencem. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Queridos, os grandes avivamentos acontecem como resultado das orações, do despertamento e do entendimento do povo de Deus. Então, quando você conseguir entender, você se despertar para o que está acontecendo à sua volta, com certeza você vai viver um grande avivamento em todas as áreas da sua vida. Amém? Nós estamos lá no Manancial esse mês, o tema é tesouros, descobrindo riquezas encobertas e tesouros escondidos. Está lá em Isaías 45, 3. E o diabo tenta nos intimidar em todo o tempo, mas nós temos mais capacidade de vencê-lo do que pensamos. Amém? Existem riquezas escondidas, tesouros encobertos dentro do mundo físico que nós vivemos, dentro dessa batalha espiritual, que vão ser revelados para que nós possamos, como igreja, viver um grande avivamento. Você crê? Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Shalom, família. Amém. Tudo bem? Firmeza com vocês? Graças a Deus. É bênção, irmão. Glória a Deus. É isso mesmo. Graças a Deus estamos bem. Querido, antes de eu começar a fazer alguma leitura aqui, eu queria que vocês se colocassem de pé, por favor. Por gentileza. Glória a Deus. E você abre a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6, porque não tem como não ler aqui, né? Talvez você deveria já estar pensando, vai ter que ler o Efésios, capítulo 6. Vocês me perdoem, hoje eu me preparei ainda hoje assim, para vencer a garganta. A minha garganta, eu falei ontem na igreja, que ela está bem pentecostal na garganta, está inflamada, Glória a Deus. Está inflamada, está pentecostal. E a gripe também, mas não tem problema. O importante é que nós vamos receber entendimento, porque nos preparamos para estar aqui, Vocês oraram também, como eu vi a pastora dizendo. Então eu vou devagarinho, porque eu vou tomando água aqui, vou ter que ir jogando uma água no carburador aqui para não falhar. Mas amém. Efésios capítulo 6, tá? Em seguida eu peço a mão na mesa aí, por favor, queridos. Prepara um louvor de adoração que eu quero orar depois, tá bom? Em nome de Jesus. Bem bonitão mesmo, assim igual vocês, Glória a Deus. Aleluia. Acharam, hein, queridos? Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está amém, diga feliz. Feliz. Então, amém. Então, de ambas as partes estamos bem. Então, glórias a Deus. Diz aqui Efésios capítulo 6, do 10, versículo 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Obrigado, Deus abençoe. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Amém? Marca essa palavra resistir aí, porque ela no original está falando em fazer uma firme oposição. Amém? Glória a Deus. Então, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então a Bíblia está dizendo que todo mundo tem o seu dia mau. Amém? Está dizendo aqui. Então nós temos que estar firmes para poder resistir quando vier o dia mau. Hoje é um feriado de Páscoa, né? Uma Páscoa onde introduziram coelho, introduziram ovo e chocolate e tanta coisa. Mas imagina a sexta-feira da crucificação, como foi um dia ruim para todos os discípulos, foi um dia de tristeza. Mas querido, o domingo chega, amém? Em nome do Senhor. Então do dia mau vem, mas o domingo da ressurreição também vem. Glória a Deus. Então versículo 14: estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Só até aqui tá bom demais. O versículo 20, aliás, também só para fechar, já que lemos até aqui, o 20 diz assim: pelo qual sou embaixador. Amém? Assim que está escrito aí. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Feche um pouquinho sua Bíblia, por favor, querido. Porque quando declaramos no mundo espiritual que estaríamos começando nessa noite esse propósito, então, claro, o mundo espiritual se moveu ao nosso favor e também se move à oposição. Então entenda que nós não viemos aqui para assistir, né? Porque nós vamos a um teatro para assistir uma peça, nós vamos ao cinema para assistir um filme, mas na presença do Senhor você tem que participar. Amém? Então não podemos ficar passivos esperando que alguma coisa aconteça, mas há uma unção na tua vida que pode fazer as coisas acontecerem no nome do Senhor Jesus. Alguém crê nisso? Amém? Glórias a Deus. Então nós vamos orar, nós vamos adorar também, porque a adoração tem um poder muito grande. Vamos adorar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos só, talvez não vai precisar do louvor inteiro, mas fecha os teus olhos nesse momento e atrai mais a presença do Senhor para o teu coração, em nome do Senhor. Pode começar, não espere o louvor, não espere por mim. Feche meus teus olhos, querido, porque de olhos abertos é mais fácil você desviar a sua atenção. Então em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, feche teus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Já demos o início nesta noite, Pai, desse seminário, a qual sei que vai ser liberado sobre nós no mundo espiritual, Senhor. Palavras serão liberadas, Pai. Palavras serão, Senhor, liberadas do altar, a qual vai tocar o mundo espiritual, e seremos desatados, ó Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já repreendo qualquer intimidação, eu repreendo em nome de Jesus toda oposição. Eu declaro nesta noite, Pai querido, que o poder da Tua palavra possa realizar o sobrenatural, Pai querido, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor querido e poderoso, que venhamos ser desatados no propósito, Pai amado, de estarmos aqui na Tua presença. Deus amado, Deus todo-poderoso, estabeleça esta honra, Pai, nesse seminário, meu Senhor. A honra da Tua presença, da Tua glória, do impacto, Senhor, em nossas vidas, ó Senhor. Ó Pai, traga-nos a revelação da Tua palavra, meu Deus. A revelação, meu Deus querido, a qual vem nos ensinando, a qual vem nos preparando, Senhor. Ó Deus querido, para as Tuas grandezas, ó Pai. Em nome do
Senhor Jesus Cristo. Pai, que nada, absolutamente nada, Senhor, nos atrapalhe de receber tudo aquilo, Senhor, está preparado. Pois, ó Pai, esse território é um território de conquista, Senhor, e queremos avançar, ó Deus, queremos seguir e ir mais além, ó Pai, em nome do Senhor. Então, meu Deus, queremos te adorar, Senhor, queremos declarar nosso amor a Ti, Espírito Santo, queremos declarar nosso amor a Ti, Espírito Santo. Queremos declarar, Senhor, meu amigo Espírito Santo, meu companheiro Espírito Santo, meu consolador, meu camarada Espírito Santo, nós te amamos, desejamos mais e mais a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor. Venha, Senhor. Vem, meu Senhor. Vem sobre nós, com uma unção ainda maior, ó Pai, que até, Senhor, no domingo, no termo desse seminário, a Tua glória se manifeste de uma proporção, ó Pai querido, maior do que aquilo que já temos contemplado, meu Deus. Espírito Santo, move os nossos corações, em nome de Jesus. Tem adorador aqui nesta noite. Tem adorador desejoso de sair cheio do Espírito Santo. Então se expresse na medida. Se expresse. E adore. 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 Declare o tempo da mudança. Declara que o tempo do comum acabou. Em nome do Senhor Jesus, declare, querido. Adore um pouco mais. Você não precisa de instrumentos, você não precisa talvez de mais louvores, querido, para adorar. Você pode adorar. Oh, isso mesmo, deixa fluir, querido. Que toda ação do inimigo, Senhor, seja repreendida. Que toda a força do inimigo, Senhor, caia por terra. Em nome de Jesus. E que venhamos sair ampliados. O tempo do comum acabou na tua vida. Eu libero essa palavra
aplaudindo ao Senhor também em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso lugar, por favor, querido. Em nome do Senhor Jesus. Então estamos iniciando, querido, esse seminário. E assim, na realidade, eu não queria gastar tempo, porque às vezes um seminário de batalha espiritual quer se explicar a respeito do serafim, do querubim, do arcanjo, quem foi Satanás, né, o Lúcifer, como é que foi. E aí tem coisas que às vezes para nós talvez também não iria interessar, né? Ah, mas e aí, será que o Lúcifer ele é vermelho, tem rabinho, tem chifre mesmo? Isso não interessa. Eu quero trazer dentro da palavra aquilo que vai ser útil para nós no dia a dia, em meio à batalha que vivemos. Porque é o ponto que você está vivendo a vida cristã, você tem uma posição de autoridade. E é isso que eu vou falar amanhã, na realidade amanhã, sobre a posição de autoridade. Mas você ganhou essa posição de autoridade no reino. E o diabo, ele vai querer lutar contra você, para querer o quê? Para querer tomar essa posição de autoridade. Então, querido, nós entramos no campo de batalha porque tem conquistas de Deus para a nossa vida. Se a pessoa falar, não, eu não quero entrar no campo de batalha, eu não quero mexer com o inimigo, aí ele não vai mexer comigo, como eu já ouvi isso uma vez. Uma pessoa uma vez falou isso para mim, falou que nada, irmão, é só você não mexer com o inimigo que ele mexe com você. Só que se ficarmos neutros no campo de batalha, já foi falado aqui, não existe campo neutro no campo de batalha. Ou você é um guerreiro ou você é uma vítima. Amém? Ou seja, ou você está conquistando ou você está sendo roubado. Não tem campo neutro. Essa ele fala, não mexe com o inimigo, que ele não mexe com você. Não tem como, porque quando você está adorando a Deus, querido, você está fazendo aquilo que ele cuidava no céu, que ele sabe o poder que tem o louvor. Ele sabe o poder que tem a tua voz, o teu chofar, que é a tua boca. Quando você abre para adorar o Senhor, querido, você move os céus. Eu acredito que tem louvor, que Deus talvez para tudo lá no céu, fala, para tudo aqui, para o louvor aí dos serafins, porque agora eu quero ouvir o louvor da minha igreja, o clamor da minha igreja. Glória a Deus. Então, queridos, por isso que nós somos atacados, temos um campo de batalha a entrar todos os dias, mas você não entra só, você não entra desprovido de armas, querido. Você tem que entender, porque as coisas espirituais, como você não está vendo, então parece que não existe, mas é tão real quanto essa pessoa que está sentada do teu lado. O mundo espiritual ao nosso redor. E o que acontece, às vezes, por as pessoas não estarem enxergando, acham que muita coisa é coisa do acaso. É coisa do acaso. Aconteceu porque tinha que acontecer. E muitas vezes não. Existem certas tribulações que passamos porque não estamos entendendo todo o propósito de Deus, não estamos entendendo o terreno que estamos pisando. Porque quando é gerado entendimento, querido, a igreja foi levantada para avançar. Você viu que o apóstolo Paulo disse aqui que nós somos embaixadores. Ontem eu falava com a igreja, depois eu vou entrar nesse assunto de embaixador de novo. Ontem eu falava com a igreja a respeito disso, que quando Paulo admoesta Timóteo, na segunda carta de Timóteo, que ele escreveu para Timóteo, capítulo 1, Paulo estava preso. Quando manda a carta para ele, admoestando para que desperte o dom que é em ti. Só que antes Paulo elogiava a fé, elogiava o caráter cristão dele. Então, duas coisas, queridos, que são essenciais no campo de batalha: o caráter cristão está em dia com Deus, para que venhamos ter autoridade da parte do Senhor. Diga autoridade. Autoridade. Amém. Então, querido, para que tenhamos autoridade. E depois, quando dizia, desperte o dom que há em ti. Por quê? Porque todos nós recebemos dons de Deus. Ah, mas é só o povo do altar que tem dom. Todos receberam dons de Deus. Ah, mas eu não sei qual é o meu. Então nesse final de semana é o tempo de você descobrir o dom que Deus te deu, para você usar no reino, e através deste dom você trazer multiplicação para a tua vida, para a tua igreja, para a tua célula, no meio da tua família, em nome do Senhor. Se alguém crê aqui, então você pode se expressar, dizer uma coisa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa, Paulo falava do caráter cristão. A segunda falava para ele sobre despertar o dom. E depois falava para ele, guarde o seu depósito no Espírito. Então, por que, querido? Tem dias que no campo de batalha estamos mais tranquilos.
E muita gente erra com isso, já percebeu? Às vezes você faz um tabernáculo de oração, como está tendo lá hoje na igreja. Você faz um tabernáculo, você faz um momento de oração pela manhã, aquele irmãozinho está lá, todo momento de oração, ele está lá, não pede um. Mas por quê? Porque ele queria um emprego, ele queria que resolvesse algum problema dele. E aí ele foi abençoado, e o que aconteceu? Ele baixou o escudo, guardou a espada, porque já foi abençoado. E esse é o grande erro de muita gente, querido. Então nós temos que aproveitar o momento bom, para podermos fazer o quê? Para podermos ter um depósito com Deus. Ontem falava sobre isso. E quando o Senhor falava ali em Provérbios 6:6, que nós conhecemos muito bem, eu já ouvi pregador descer o sarrafo com esse versículo. Vai ter com a formiga, preguiçoso, vê as suas obras, você sabe, né? Então já vi a pessoa descer o sarrafo, isso não tem problema com isso não. Mas na realidade, Deus mandava olhar para a formiga, falando: olha a formiga, a inteligência que ela tem, sendo tão frágil, a inteligência que ela tem, que no tempo do verão, no tempo bom, ela guarda, ela tem o seu depósito, ela guarda muita coisa, para quando vier o inverno, ela usufruir de tudo aquilo que ela guardou. E aí o Senhor vem na palavra e fala: olha para a formiga, aprende com ela. Está entendendo, irmão? Olha, aprende com ela. Então, nós quando observamos assim, nós aprendemos que nós temos que ter também um depósito com Deus. O rei Ezequias, quando recebeu aquela palavra: olha, põe tua casa em ordem, você vai morrer. O que ele fez? Virou para a parede. Eu acho que ele não conseguia dobrar nem o joelho. Ele estava num momento tão ruim na vida dele, aquela enfermidade, que ele virou para a parede e começou a orar. Ele tinha um depósito com Deus, e naquela oração, na hora, está escrito lá, depois você pede para o pastor mostrar, na hora Deus bateu um nextel para Isaías, e falou: Isaías, volta. Aí você quer saber desse nextel, você pode para o pastor, ele vai te mostrar. Aí Deus, antes de sair do palácio, Deus bateu um rádio para ele, e falou assim: Isaías, volta. E volta e muda a sentença. Por quê? Porque esse rei tinha depósito com Deus por aquilo que ele havia feito na presença de Deus, havia guardado na vida dele. Está entendendo, irmão? Então batalha, o campo de batalha é todos os dias na nossa vida. Todos os dias temos campo de batalha. Então lembra de uma coisa, querido, temos que ter a consciência que vida cristã, vida com Deus, não é uma colônia de férias, amém? Não é um parque de diversão, não é o Hopi Hari, vida com Deus. Vida com Deus é entrar no campo de batalha. Tudo bem que é o melhor, mas a pessoa fala: mas não sei o que no mundo. O pior, acho que no mundo é escravidão, uma coisa terrível. Viver com Deus é viver livre, ser feliz e ter paz e provisão todos os dias na presença de Deus. Isso assim que eu creio. Mas nós temos que entender que vida cristã, então, nós temos que entrar no campo de batalha para conquistar territórios que nos pertencem. Amém? Estão entendendo? Amém. Então diga para o seu irmão: há um território te esperando, para você entrar nele e conquistar ele. Amém, amém, queridos? Então entenda uma coisa: mesmo que nesse território tenha gigantes, há uma palavra de Deus sobre a tua vida. O Evangelho está em nós, ok? Certo? O Evangelho está em nós. O Evangelho é boas novas, é a boa notícia de Deus que está dentro de nós. E mesmo que esse território tenha gigantes, nós vamos se levantar, porque é uma palavra de Deus sobre a tua vida. Há uma palavra do Senhor para você. Há uma palavra que garante, querido, que você vai avançar e que você tem que conquistar esse território. E se não estou conquistando, é porque eu não estou entendendo. É porque qual é o tipo de palavra, a linguagem que tem saído da nossa boca? Ontem eu falava sobre isso. Querido, existem pessoas, infelizmente até hoje, por aí em todo lugar, talvez no seu trabalho, na escola, por onde você anda, né, onde você está, existem pessoas que você não pode conversar muito com elas, não é verdade? E por quê? Porque elas são muito negativas. Ela abre a boca só para destilar coisa ruim. Ela abre a boca para falar que não dá, que não pode, que não consegue, que está difícil, que vai morrer, e que vai abandonar, e que vai largar propósitos, que não sei o quê. Querido, é difícil você conversar com gente assim todo dia. Mas quando nós entendemos, querido, que nós temos que ter a linguagem da palavra em nós, o que a Bíblia está dizendo a respeito da sua vida, amém? Então libere mais uma vez para a sua vida uma coisa, diga assim comigo em nome de Jesus: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Querido, pronto, acabou. Você já sai vencendo o campo de batalha. Você
a palavra. O que a palavra diz ao teu respeito, querido? O que a Bíblia diz ao teu respeito? Eu lembro que para o meu casamento, né, em 1999, foi esses dias, foi 6 de março de 1999, eu estava numa guerra muito grande. Então o que acontece? Tem hora que você não pode mais recuar, está tudo marcado. Eu ganhei um convite que estava lá, que haveria recepção na casa do noivo, na rua Tapera, no 32. Eu falei, Deus, eu ganhei um convite para casar daqui a um mês. Marquei meu casamento daqui a 30 dias, eu não tinha onde morar, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro para fazer festa. Aí todo mundo, aí muitos vinham. É nessa hora, querido, que o adversário, ele quer minar suas forças, às vezes usando até pessoas para falar para você, meu Deus, não trabalha assim não. Você vai se lascar, vai dar tudo errado, você vai sair envergonhado disso. E aí o que acontece? Você tem que usar a linguagem da palavra, porque cada um Deus trabalha de uma maneira. Não estou dizendo que na sua vida vai ser igual isso, igual aconteceu, mas cada um tem um propósito de Deus na tua vida, e você tem que usar a linguagem da palavra e dar tudo certo no campo de batalha. Era uma pressão terrível. E a primeira coisa que você aprende, querido, que tem pressões, ela vem do inimigo. Então, querido, Deus não vai pressionar você para baixo, Deus vai estar sempre pegando a tua mão para te pôr para cima, querido, está entendendo? Deus não vai te pressionar você para baixo, vai te pôr pressão. Essa pressão, ela vem do mundo espiritual, é uma pressão maligna contra a tua vida, para que você venha desanimar, para que você abandone a linguagem da palavra na tua vida. Então, a primeira coisa também aqui, que eu aprendo, espera aí, se a pressão é do inimigo, então eu não aceito pressão sobre a minha vida, eu estou fora, sai, em nome do Senhor. O que Jesus disse para nós? Eu vou usar a linguagem da palavra. A pressão vem sobre a tua vida, usa a linguagem da palavra. Jesus disse o quê? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Usamos essa palavra realmente num momento evangelístico que também está certíssimo, está dentro do contexto, mas na realidade Jesus disse para nós também, querido, que quando você está guardado nele, quando você está debaixo da sombra, das asas do Onipotente, Ele está dizendo para você que 1000 cai ao teu lado, que 10.000 vai cair à tua direita, mas você não será atingido, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa, está entendendo? Então, no campo de batalha, ou seja, quando fala de 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, está falando que 1000, rapaz, passou, graças a Deus, Deus livrou, e o restante à direita. Esse chegou mais perto, mas não atingiu. Por quê? Porque temos a linguagem da palavra dentro do campo de batalha. Você está me entendendo, querido? Então, naquela pressão que eu vivia, eu entendi, eu falei, espera aí, essa pressão é maligna, então não tem que ficar aceitando pressão. A pressão maligna, querido, é que ela agir na nossa mente. E aí o inimigo conseguir tomar nossa mente, ele vai fazer tudo o que ele quiser fazer dentro de uma igreja. Porque o propósito do diabo, muitas vezes, não é talvez tirar-nos da igreja, mas queremos usar como ponto de contato dele dentro da igreja, está entendendo? É por isso onde surge muita coisa. É por isso que às vezes um se estranha com o outro e fala, irmão, é o seguinte, cara, eu não sou tão convertido assim não, vou te pegar lá fora, mano. Entendeu? E a pessoa começa, por quê? Porque ela acabou virando um ponto de contato inimigo na mente por causa da pressão sobre a vida dela, está me entendendo? E a linguagem da palavra diz o quê? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, o que vai acontecer? Eu vos... É a Bíblia que está dizendo, querido, que é alívio do Senhor no campo de batalha sobre a tua vida, em nome de Jesus. E debaixo daquela pressão, eu me apeguei num versículo, eu me agarrei naquele versículo, eu agarrei nele com unhas e dentes, eu não soltei aquele versículo, querido. Eu não soltei, durante toda a batalha eu citava todos os dias, Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenhamos, pois firmes, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pergunta para o seu irmão, tem promessa na tua vida, meu irmão? Pergunta aí. Ixi, tá devagar isso aí, irmão, tá devagar, pergunta de novo, vai, por favor, dá um sorriso aí para ele aí. Glória a Deus. Se você tem promessa, a Bíblia está dizendo para você reter firme a sua confissão. Então é confessar
todos os dias. O que a palavra diz a respeito do teu casamento? O que a palavra diz a respeito da tua vida profissional, querido? O que a palavra diz a respeito da sua vida espiritual, sua vida com Deus? Então, para vencer no campo de batalha, tem que ter a linguagem da palavra. Por isso que eu falei, pessoas que não entendem, elas vivem reclamando, elas vivem com o espírito de desistência. Tudo ela começa e não termina. Muita gente só assim começa uma coisa e não termina. E isso aí é ruim para nós, querido, porque isso desmotiva. Se você levanta uma equipe de trabalho, chegou o pastor, nós vamos fazer tal coisa na igreja, amém, irmão, está abençoado, vai lá e faz. Começou, não terminou. E o pior, nem avisou o pastor que ele parou, que ele abandonou, nem avisou nada, falou nada. Por quê? Aí desmotivou toda aquela equipe, ficaram frustrados. Falaram, Deus não tem negócio na nossa vida, Deus não quer usar a gente mesmo. E a pessoa fica frustrada, e é o momento que o inimigo ele se aproxima mais, porque ele é oportunista. Ele não vai se aproximar na hora que você está igual uma brasa acesa, meu irmão. Quando você está igual aquela brasa acesa, ele vai se aproximar. Ele vai se aproximar quando a pessoa estiver parecendo carvão, o carvão apagado. Mas quando ela for brasa acesa, ele encosta. Mas quando a brasa começa a apagar para virar carvão, ele encosta. E como quer fazer o que? Mudar a sua linguagem. E se ele conseguir mudar a sua linguagem, ele vai começar a aprender você, querido, de argumentos. Você está entendendo como que é o mundo espiritual ao teu redor? Que não é parque de diversão, é constantemente a mente firme no Senhor. Porque a Bíblia diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A Bíblia está dizendo que Deus vai conservar em paz. Vai conservar em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Então, para vencer o mundo espiritual também precisamos do quê? De fé. Lembra de uma coisa, eu vou falar de novo. Deus não se move pela sua dor. Deus não se move pela sua lágrima. Deus não está nem aí, querido, se você sentar na calçada e começar a chorar. Ah, meu Deus, não aguento mais. Você pensa que isso vai comover Ele? Deus não se move por dor, Deus não se move por choro. Deus, Ele se move pela sua fé. Amém? Ele se move pela sua fé. E esses dias eu tenho pregado muito para a igreja, nos dias passados, falando sobre o teto mínimo de fé que nós temos que ter. Porque a fé, ela tem um salário mínimo. Amém? Ela tem um salário mínimo. E qual o salário mínimo de fé que você tem que apresentar? Do tamanho de um grão de mostarda. Então esse é o teto mínimo que nós temos que apresentar ao Senhor. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno. Então veja bem, esse é o salário mínimo de fé. E às vezes não conseguimos chegar a esse patamar. Então imagina, no meio do campo de batalha, sem fé e sendo atacado de qualquer lado, querido, e se perder a linguagem da palavra, aí a pessoa vira um alvo fácil. Você está entendendo? Vira um alvo fácil. Então lembra que não tem campo neutro, querido. Ou você é guerreiro ou você é vítima. Então, e não tem como ficar em cima do muro, até porque aprendemos que esse muro pertence ao inimigo. Então Jesus disse o quê? Quem não é por mim é contra mim. Não foi o que ele disse? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É Lucas 11:23, ele disse isso. Então, querido, não tem meio termo. Não tem que ficar em cima do muro. Querido, você quer conquistar, você quer ver a tua família bem, você quer ver as coisas acontecerem, você quer ter uma vida espiritual realmente na presença de Deus, uma vida poderosa, você quer prosperar na presença de Deus, então entra no campo de batalha em nome do Senhor Jesus, querido, com entendimento, e conquiste o território que você está. Há uma geografia que você está sobre ela, e esta geografia é para ser ampliada, querido, e Deus quer entregar nas nossas mãos essas conquistas em nome do Senhor Jesus. Então entenda que você vai conquistar esse território em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas entra no campo de batalha, dá um tapinha no teu irmão e fala: entra no campo de batalha, meu querido. Glória a Deus. Só existem duas possibilidades, como falou aqui: ou você está no reino da luz ou está no reino das trevas. Como esses dias também ouvi a pastora Cris, eu peguei depois um gancho nessa palavra sobre estarmos sobre o governo do Espírito e o governo da carne. Há uma diferença muito grande, querido. Uma diferença muito grande, dá para se perceber quando uma pessoa vive no governo do Espírito ou ela está sendo governada pela própria carne. Então, ou seja, essas duas possibilidades: ou estamos no reino da luz ou no reino das trevas.
Ou estamos sob o governo de Deus, ou sob o império das trevas. Então, quando se fala de principados e potestades que nós lemos, são determinados locais onde são dominados por principados. Se eu falar aqui para você sobre a Rua Augusta, lá no centro de São Paulo, e muitos sabem que aquela rua nos finais de semana, à noite, principalmente toda a madrugada, era uma rua de prostituição. Por quê? Porque é um principado que rege aquele lugar. Então, quando se tinha o endereço da Cracolândia, era um principado que regia sobre aquele lugar para prender as pessoas naquele vício. Então, querido, nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né? Não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Amém? Você está aí? Amém. Então Jesus disse que o diabo é como um valente que guarda bem a sua casa. Então Jesus, em Lucas 11, 21 e 22, ele falava sobre isso, que primeiro, antes de saquear, você tem que amarrar o valente. Então, ou seja, com entendimento espiritual, debaixo de oração você vai conquistar. Debaixo de oração você começa a mover o mundo do Espírito e começa a amarrar o valente. Aí sim você pode entrar. Aí você pode entrar realmente na casa do valente e pegar tudo aquilo que foi roubado, que era teu. Ou seja, viver o melhor tempo de restituição de Deus para a tua vida. Você crê, querido, que esse tempo está sendo estabelecido nesse final de semana? O maior tempo de restituição de Deus, querido, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque nós vamos avançar no campo de batalha, não vamos recuar, nós vamos avançar. Glória a Deus. Temos que destruir as portas da sua fortaleza. Mateus 16, 18, Jesus ele disse o que ali: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já expliquei isso uma vez, e para você que não ouviu, porque assim eu fiquei curioso quando eu li isso pela primeira vez. Não sei se alguém já ficou curioso com esse versículo. Falei, Deus, por que está falando que as portas do inferno? Eu acho, parecia que está meio fora de contexto, irmão, o negócio. Parecia que está meio fora de contexto. Porque eu falei assim, espera aí, poderia estar escrito: edificarei a minha igreja e o inferno não vai prevalecer contra ela. Aí ficaria, parece que o entendimento melhor. O inferno vai prevalecer. Só que Jesus disse que edificaria a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Então, para nós entendermos isso, querido, você tem que ir lá para a segunda carta aos Coríntios, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Está aqui em algum lugar, deixa eu ver, aqui é 10, capítulo 10, versículo 4. Que ele diz ali o quê? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Então entenda o que, querido? Que há coisas que foram roubadas da nossa vida por falta de entendimento. Porque nós entendemos uma coisa. Uma vez uma pessoa falou isso para mim: espera aí, eu não acredito nesse negócio de libertação assim não, porque a pessoa aceitou Jesus, ela tem o Espírito Santo, não tem que ser liberta. Uma vez conversando, almoçando com um pastor amigo meu, eu falei até, querido, que seria realmente assim que teria que funcionar. Por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele levou sobre si todo o mal. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso era o certo. Mas por falta de entendimento dentro do nosso coração, gerar entendimento da palavra, nós temos sido roubados pelo inimigo, sutilmente nem percebemos. A paz de muita gente tem sido roubada. Querido, não é difícil você encontrar dentro das igrejas. Hoje pessoas sem paz, casais sem paz, pessoas que estão vivendo debaixo só luta e não tem paz, não consegue dormir direito. Para dormir tem que tomar um calmante, tem que fazer alguma coisa. Aí você fala, mas espera aí, mas a Bíblia está dizendo, então parece que a Bíblia não é bem assim, né? A Bíblia está falhando, e a palavra de Deus ela não falha, ela não erra, ela não mente, nós sabemos disso, querido. O que está falhando somos nós no entendimento. Então eu falei para esse pastor, pastor, é verdade, quando aceitamos Jesus, todo o propósito do reino vem sobre nós,
e nós somos transformados e recebemos autoridade. Só que muitas vezes não entendemos isso, é onde o inimigo está roubando, onde o diabo começa a roubar pessoas. Então eu falei para ele: pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, na tua igreja tem pessoa que mente? Tem alguma ovelha que mente, que você sabe? Ele tem, né? Todo lugar tem. Na tua igreja tem aquela ovelha que ninguém pode pisar no calo dele, que o cara vira no giraia, quer pegar todo mundo? Sempre tem um ou outro. Eu falei: então, e aí você vai falando, dentro da tua igreja não tem casais que estão numa luta, às vezes o diabo está lançando um espírito de divórcio ali no meio deles? Tem. Então e aí? Quando aceitamos Jesus, não era para andarmos bem? Mas foi a falta do entendimento. Por isso que nós temos que lutar. Quando o Senhor falou que o céu é tomado à força, amém? Isso é Mateus 11, que o céu é tomado à força. Ou seja, existe uma guerra, querido, para que se estabeleça o céu na terra, que se estabeleça o céu, querido, sobre a nossa vida. Porque na realidade o céu tem que estar dentro de você, porque aonde você entrar, você vai encontrar pessoas doentes, pessoas fracassadas, desanimadas, querendo tirar a própria vida, e o céu que está dentro de você vai ser liberado sobre essas pessoas, e essas pessoas vão começar a ser transformadas, vão começar realmente a receber a luz do Evangelho através de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Só que temos que entender isso. Temos que entender todo esse propósito desde a cruz, querido. Então lembra que a cruz é o start, amém? Tudo começou na cruz. De lá para cá tudo foi transformado. Mas mesmo assim nós somos roubados muitas vezes pelo inimigo, porque não estamos entendendo. E aí onde precisamos de um processo de libertação para entendermos. Então quando está dizendo que você tem armas espirituais para destruir fortalezas, está dizendo que existe uma fortaleza do inimigo, onde tudo que é roubado, até mesmo a nossa família, muitas vezes estamos adorando a Deus e temos familiares que estão em drogas, estão no vício do álcool, estão fumando, estão fazendo um monte de coisa errada, e essas pessoas estão presas dentro dessa fortaleza. Aí Jesus vem com entendimento para a igreja, falando: olha, veja bem, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, na realidade, as portas dessa fortaleza não vão resistir ao poder que eu entrego para a igreja. Então quando nós entendemos, querido, nós temos que fazer o quê? Uma coisa que eu ensinei, muita gente postou isso durante um tempo, querido, que você tem que fazer é enfiar o pé na porta, derrubar essa porta, invadir ali e pegar de volta, e viver o melhor tempo de restituição para a tua vida, para a igreja, querido. Há um tempo de restituição para a igreja, em nome do Senhor. Todos aqueles que foram roubados pelo inimigo, guardados numa fortaleza, Deus edificou a igreja, Jesus edificou, deu poder a ela, e disse que nenhuma fortaleza vai impedir o propósito da igreja. Ou seja, as portas do inferno não vão prevalecer, querido. Nesta noite, derrube as portas em nome do Senhor Jesus, e entre e comece a pegar tudo de volta, tudo de volta, tudo de volta, em nome do Senhor. Você crê que Deus aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então o resistir foi o que eu disse, uma oposição vigorosa. Quando a palavra fala de resistência, é você se opor e avançar, está entendendo? É você se opor e avançar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Para você entender, eu gosto de usar muito, eu queria que subisse aqui dois irmãozinhos rapidinho, que você vai fazer o papel de demônio, tá, irmão? Mas depois eu vou te exaltar, você vai ser anjo, tá bom? Mas tem dois irmãos rapidinho, pode subir aqui, em nome do Senhor Jesus. Não é ato profético, estou declarando isso na sua vida, não. É só uma ilustraçãozinha para você entender uma coisa, para você entender tudo isso, querido, que existe uma oposição. Então está aqui, ó, está aqui. Vocês vão fazer o papel de, sei lá, um demônio aí, um espírito, sei o quê, mas está repreendido já, em nome de Deus, já está repreendido. E os dois estão aqui, querido. Só que a minha vitória está ali do outro lado. Quem vai ser minha vitória, que é a minha bênção? Quem vai ser? Rapidinho. Sobe alguém aqui para ser minha bênção, em nome de Jesus. Rapidinho, é isso mesmo, mas sobe aqui, querido. Glória a Deus. Agora você fica mais aqui no meio, faz favor para você entender. Pode ficar aí, meu filho.
Em nome do Senhor. Ali está a minha vitória no Senhor, está entendendo? A minha bênção, o meu milagre que eu tanto quero. Olha que bonito esse milagre, rapaz. Você está cada dia mais bonito. Você está pedalando muito, né, menino? Glória a Deus por isso, graças a Deus, leva eu junto. Só que eu vou na garupa, porque eu não consigo pedalar. Mas firmeza, glória a Deus. Está entendendo? Está lá meu milagre. Só que existe uma oposição que está querendo vir para cima de mim me empurrar, entendeu? Está querendo, então vocês vêm aqui, está entendendo? Você está me entendendo mais ou menos? Eu quero chegar, só que eles estão querendo, eles estão se opondo, estão me empurrando. Aí o que acontece? A vida é assim mesmo, a vida é dura. Aí vira hiena, né? A vida é difícil, nada dá certo, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo. Mas entenda que há uma oposição. A bênção está lá, mas eu quero a bênção, entendeu? Eu quero, mas não consigo passar. Mas o que acontece quando eu tenho a linguagem da palavra? Diga aí, olha, meu Deus do céu, diga aí para o teu irmão, a palavra é a chave. É a chave, ó, você põe a palavra e vira. Aleluia. Então agora eu tenho a linguagem da palavra. Eu estou com entendimento no mundo espiritual. E o que acontece? A palavra, ela é a chave, ó. Amém? Eu abri a porta para eu poder, ó. Obrigado, queridos. Aplauda Jesus por Deus. Aleluia. E não é com a força do braço, não é com a minha inteligência sobrenatural de não sei o que e não sei o que lá. É a chave da palavra que vai virar tudo. A chave entrou, virou, ó, porta aberta, em nome de Jesus. Então, querido, entenda. É até interessante, porque estudando outro dia a respeito que quando a palavra diz lá em Lucas 2, quando Jesus nasceu, aquele homem Simeão que esperou a vida toda para pegar Jesus no colo, e ele disse assim: uma espada vai transpassar ele. Aí é interessante, fala, como assim? Aí você fala, puxa, a profecia desse homem de Deus não cumpriu. Então não foi Deus, porque não teve espada transpassando Jesus. Mas quando a gente entende o mundo espiritual, quando a gente entende que é a cruz, né, a cruz, aquele, né, na horizontal e na vertical, então na realidade você tem um cabo, você tem uma espada, e aquela espada transpassou ele mesmo, foi aquela cruz. Mas por que Jesus, ele subiu no Monte Calvário? Quando você for para Israel, Deus, vai ser logo, breve, 2016, em nome de Jesus. Alguns para a tua fé já esse ano, já em nome de Jesus. Mas que ele entenda bem, você vai ver lá o Monte Calvário. E na realidade, por que escolher logo o Monte da Caveira? Porque aquele Monte da Caveira, aquela caveira simbolizava a própria cabeça do inimigo, que Jesus, que quando ele foi colocado naquela cruz, que na realidade era como espada, na realidade ele fincou na cabeça da caveira naquele monte. Então na realidade ele ficou na cabeça do diabo. E as portas do Éden, que eram fechadas, agora espiritualmente, por causa do pecado de Adão, que tinha 2 anjos com espada flamejante, então ninguém conseguia entrar mais no Éden. Agora o que acontece? O véu se rasgou, tem direito a entrar na presença. E aí o que acontece, querido? Nós temos direito ao nosso jardim novamente, na presença do Senhor. E o que é o nosso jardim do Éden? O jardim para nós, querido, é o lugar da sua intimidade com Deus. Oh, glória a Deus, eu me alegro em falar isso, irmão. É o lugar da nossa intimidade com Deus, o lugar da visitação de Deus. Então, querido, depois desses dias, dessas palavras, você vai dizer: pode vir, Senhor, ter comunhão comigo aqui. Eu estou no jardim te esperando. Eu estou aqui, Senhor, te esperando. Por quê, querido? Porque a serpente, ela não vai entrar mais. E é interessante, porque o diabo não atacou um animal, um elefante, ele atacou a outra pessoa. Isso aí, aliás, isso está para amanhã. Mas por que ele foi atacar? Ele quis atacar quem? O principal, que é o homem. Para ele não interessava outra pessoa. Ele quis atacar a pessoa de autoridade, que era Adão, tá entendendo? E ele veio justamente como serpente na árvore do princípio, na árvore do propósito. O diabo não veio em uma outra árvore qualquer do jardim. Ele veio justamente enrolado na árvore do propósito, que era do conhecimento do bem e do mal.
para poder estabelecer o reino dele, para poder tomar autoridade. Mas, querido, quando nós entendemos isso, que a palavra, a linguagem da palavra vai abrir as portas na nossa vida, querido, glória a Deus por isso. Então você vai declarar que a partir de hoje a tua linguagem é da palavra. Você está passando por algum problema? Um problema em casa, busque dentro da palavra, querido, busque lá dentro o que a Bíblia diz a respeito desse problema, o que a Bíblia diz a respeito de qualquer outra coisa, querido, na tua vida, o que a palavra diz. Então você vai declarar a palavra. Você não vai declarar derrota, você não vai declarar que você está abandonando, porque, querido, quando você declara a palavra, é uma semente que já foi semeada dentro do teu coração, é uma semente que já foi lançada dentro do teu coração. Então a pessoa só começa o quê? A expor aquilo que está dentro do coração dela. Vou desistir, eu não quero mais, eu larguei tudo isso, porque a semente já foi plantada. Mas mesmo se você declarou alguma palavra nesta noite, em nome de Jesus, toda palavra contrária está sendo quebrada, para se estabelecer, querido, uma palavra nova da parte de Deus sobre você, em nome do Senhor. Talvez nesse seminário até domingo, querido, muitos vão entender, vai falar assim: puxa, eu vou começar tudo de novo, Senhor, na tua presença, e vou começar, mas com o meu jardim limpinho, sem serpente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem que eu tenha que pagar esse preço, eu vou retomar tudo de novo, desde o princípio. Mas é ali, é o lugar da minha comunhão, é o lugar da restauração. Então, querido, mete o pé na porta. Diga para 2 ou 3 ao teu redor: meu querido, mete o pé na porta. O que você está esperando? Mete o pé na porta, meu querido. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então você entendeu aqui, né? A respeito da batalha, queridos, apesar que aqui, eu peguei a ministração logo quando eu fiz o seminário lá, só que eu não falei nada do que está escrito aqui ainda. Glória a Deus, né? Mas eu creio que vai dar para entrar aqui ainda. Então, querido, na realidade, principado, potestade, principado, grego arquê. A palavra grega arquê quer dizer arquiteto. Então eu estou falando: então arquiteto é do diabo, pelo amor de Deus. Nossa, sangue de Deus tem poder. Até porque o Ronildo está ali, aí ele me repreender, falou: minha filha é arquiteta e tal, né? Então entenda bem, mas assim, está falando de arquiteto, na realidade que ele está arquitetando, ele está planejando contra a nossa vida. E quando nós temos entendimento, nós usamos a chave para sair de qualquer situação difícil, amém? Então, querido, e o resistir, como eu disse, é fazer uma oposição vigorosa. Ele quer te empurrar, e quando ele está conseguindo te empurrar, você começa na unção do Michael Jackson, né? Ele te empurrando e você lá assim e tal. O que acontece, meu querido? Você começa a reclamar, você começa: a vida é assim, acho que o problema é a igreja. É a igreja o problema. Acho que o problema é o pastor. O pastor é meio devagar. O meu líder de célula é meio devagar. Não é, querido. É porque você quebra essa unção do Michael Jackson na tua vida, como Jesus está nessa noite. Tá bom? Porque, ou seja, você tem que ir para cima. Você pode ter o mundo todo orando por você. Então, se você não ir para cima, não fizer a tua parte, querido, não vai resolver. Então, uma das coisas que eu aprendi, que eu ensino, para vencermos um problema, a primeira coisa é assumir que nós temos um problema, ok? Para você vencer qualquer problema, a primeira coisa é assumir: eu tenho realmente um problema. Eu tenho um problema que eu preciso mudar no meu pensamento, na minha alma. Eu preciso estar bem resolvido, amém? Então é isso. Então aqui, em Efésios 6:11, diz sobre ciladas, que é a palavra metodeia, que quer dizer métodos, estratégias. Então, se ele está arquitetando, ele vem com a metodeia dele, ou seja, do grego, que quer dizer métodos e estratégias do inimigo contra nós, para querer roubar-nos. Então, veja bem aqui, então, o inimigo, ele cega o entendimento, como diz a palavra. Então, a primeira coisa que ele quer fazer é cegar entendimentos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. E usamos muito isso às vezes para a nossa família, né, que ainda nos converteu. Mas é que a Bíblia diz, né, que 2 Coríntios 4:4 lá, que o Deus desse século, né, Satanás, cegou entendimentos incrédulos. Então a gente tira nossos familiares assim como incrédulos. Na realidade está falando para incrédulo, aquele que não está crendo.
Aquele que não está acreditando que tem um propósito para a vida dele, querido, ele está sendo incrédulo. E o inimigo está usando isso para cegar ainda mais. Pode ser líder, pode ser pessoa que está começando agora, pode ser crente de 500 anos de igreja. Se ele demonstrar incredulidade, é o que o diabo queria para trazer cegueira aqui. E o que acontece? O cego caminhando, ele sempre vai precisar de ajuda. Sempre vai precisar de ajuda. Então, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, querido, se há alguma semente de incredulidade fazendo você duvidar da promessa, a tua oração vai ser poderosa para quebrar isso, e você sair daqui hoje renovado. Então entenda que nós aqui nesse seminário entramos na concessionária para uma revisão, e ali vamos ser revisados em tudo. Então em tudo, para você sair bem, sair tranquilo, com tudo novinho, em nome do Senhor Jesus, ok, queridos? Glória a Deus. Então veja bem, ele planta a semente maligna dele, que é também incredulidade, e às vezes a pessoa cai. E Mateus 13 fala sobre a parábola do semeador, que é ele que arrebata a semente do propósito de Deus na vida da pessoa. Deus envia a palavra, vocês estão recebendo, amém? Amém. Todos aqui vão para a célula, amém? Amém. Então, você recebe do teu líder, você recebe dos pastores aqui na igreja, você está sempre recebendo uma palavra. Talvez você tenha o seu pastor no Facebook, que todo dia vai lá e posta um versículo para a tua vida, ou seja, está recebendo a palavra, e essa palavra é a semente do reino para o teu coração. Mas aí o maligno vem e arrebata, por causa do que? Não caiu num bom solo aquela semente. Está entendendo isso, querido? E até a questão do joio no meio do trigo. Jesus, ele quis ensinar essa questão de mundo espiritual. Ele falando, olha, vem cá, um dono de uma fazenda, lá um semeador, ele semeou o trigo durante o dia, mas dormindo, durante o tempo do sono, durante a noite, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E nós já sabemos disso, está aqui em Mateus também, Mateus capítulo 13 também, 24 em diante. E é interessante que Jesus, ele quis dar uns toques de algumas coisas. Quando ele fala dormindo durante a noite, na realidade ele está falando de noite, de um tempo de trevas, de um tempo difícil para a nossa vida. Está falando de um tempo realmente onde parece que tudo está escuro, não conseguimos enxergar nada. O inimigo vem e quer lançar joio. Deus tem o trigo, o inimigo põe o joio. E aí o que acontece? É a semente do maligno querendo atrapalhar a semente de Deus na nossa vida, querido. E aí quando cresce junto, o que acontece? Até os servos falaram o quê? Falou, o senhor quer que a gente vai lá e arranca o joio? Ele falou, não, se arrancar, porque às vezes a raiz dele acaba se apegando à raiz do trigo também. Aí se arrancar um, arranca o outro junto. Só que há diferença entre joio e trigo. Há diferença em saber qual é a semente que está dentro do nosso coração. Amém? Que vocês estão aí? Amém. Há uma diferença em saber que tipo de semente está dentro de nós. Porque o joio, por mais que ele pareça com o trigo, mas ele é um talo muito firme, muito rígido. O joio é muito rígido. Enquanto o trigo, quem já viu plantação de trigo, o trigo quando começa a crescer, ele começa ali, começar aqueles carocinhos, o próprio trigo se formar ali naquela ponta, ele começa o quê? A se prostrar. Está entendendo? Então você vê uma plantação de trigo, você vai ver o trigo assim, que você, com o tempo ele está tão pesado, ele cheio da semente, que ele se prostra. Então o trigo você conhece de longe, enquanto o joio parece o trigo, mas ele está lá, está rígido. Não quero. E o pastor vem, meu querido, vamos passar aqui por um momento discipulado. Para quê? Não preciso disso não, pastor. Isso aí é para quem está chegando agora. Eu já estou aqui há 525 anos com o senhor, eu não preciso disso. E ali, ó, aí já dá para perceber que tipo de semente está no coração daquela pessoa. Você está entendendo, querido? Amém? Diga aí, eu sou trigo, não sou joio. Eu sou trigo, eu aceito o confronto. Diga aí. Aleluia. Eu não sei onde está seu líder, mas aponta para ele e fala, meu líder, pode me confrontar. Eis-me aqui. Amém? Foi verdade que você falou? Então aplauda Jesus por essa verdade. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele quando
ele falando assim: olha, Moisés, eu vou matar esse povo. E Moisés intercedia. Olha a coisa interessante, querido. Olha a autoridade que Moisés tinha de chegar diante de Deus e falar: Deus, não faz isso não. Eu até brinquei um dia dizendo para um amigo, falou: fala isso não, irmão. Eu falei: não, quem tem intimidade com Deus pode falar assim com ele. O dia que Deus estava em crise, Moisés liberou uma palavra para ele: Deus, eu vou matar esse povo, acabar com ele. Imagina a intimidade de Moisés. Eu falo: que isso, Deus? O senhor desviou? Que isso, Senhor? Faz isso não. O senhor matar esse povo, aí vão falar que o senhor não tinha poder para colocar eles numa terra prometida, por isso o senhor fez isso. E ali a Bíblia diz que ali a ira de Deus saiu, sumiu por causa daquelas palavras de Moisés. É uma coisa tremenda. Ele falava: porque esse povo é um povo de dura cerviz. E quando fala de dura cerviz, está falando da coluna cervical, que a pessoa é dura assim. A pessoa fica com a coluna cervical tão dura que ela fica assim. Mas quando é trigo, o trigo ele, ó. Amém? Eu sei que essa primeira noite, querido, não é muito boa, porque é uma noite que Deus está nos colocando na roda dele. Como vasos de Deus, ele está nos colocando na roda. E aí é ruim demais. Mas eu creio que até domingo você vai estar pulando em nome de Jesus. Amém? Estamos na roda do oleiro, querido, porque o Senhor está mudando em nome do Senhor Jesus. Amém? E glórias a Deus. Então, glórias a Deus. O Senhor, Ele quer quebrar todo argumento do diabo, que o diabo quer entrar na mente. Segundo Coríntios 11:3, Paulo falava isso para os coríntios, falava que ele temia que assim como a serpente enganou Eva, pudesse enganar, trazer engano na mente deles. Então o diabo age no nível da mente, e ele age através da mentira. João 8:44, você sabe disso. E Atos capítulo 5, Ananias e Safira decidiram mal por causa da mentira deles. Ou seja, eles tinham liberdade para fazer o que eles queriam, mas eles fizeram tudo errado. Eles foram incitados pelo inimigo e perderam a vida deles. O diabo, querido, ele entra pela porta da mágoa, da ira. Se ele vê um coração magoado, irado, ele não é que ele vê o coração, mas ele sente às vezes no semblante. Entenda uma coisa, que o diabo ele não é onisciente, ele não sabe o que você está pensando, mas ele olha para o teu semblante. Você acha que num culto como esse, ele fica lá de fora nos observando, e está observando todos, enquanto alguns estão conectados, glória a Deus, aleluia, isso mesmo, o Senhor fala comigo e tal. Tem outros que às vezes ficam assim: caramba, mano, esse cara fala demais, misericórdia, que estou querendo ir embora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Deus a Deus a esse homem. Aí talvez não está falando, mas está pensando, mas o diabo não sabe o pensamento, mas só pelo nosso semblante ele já sabe. Às vezes a esposa chega para o marido e ele não está falando nada, mas o semblante dele já está demonstrando o que está dentro dele. E aí o inimigo falou: esse cara está irado, ele está irado, né? Então ele observa. É como o predador que você assiste Animal Planet, Discovery Channel, National Geographic. Você deve assistir tudo isso e ver lá, que às vezes aquela manada, aquele bando, está tudo lá, e o inimigo chega, vai cercando, e eles não vão se arriscar. Você pode ver que leão, ou qualquer outro animal ali, qualquer predador, ele olha para o meio da manada. Eles não são doidos de entrar no meio, porque eles vão estar arriscando a própria vida deles entrando no meio. Na realidade eles começam a observar aquele que está ficando para trás, aquele mais boca aberta, né? Aquele mais cansado, meio desanimado. Aí começa a observar aquele que o rebanho está indo, ele está ficando para trás. Aí fala: bom, é esse que nós vamos cercar e vamos pegar. Amém? Está entendendo? Amém. Amém? Glórias a Deus. Então ninguém vai ficar para trás. Amém. Ninguém de jeito nenhum, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Dá um tapinha no seu irmão, diga para ele: vamos caminhar, meu irmão. Eu estava te esperando. Fala: agora que você chegou, vamos caminhar, vamos. Não fica para trás não, diga isso para ele: fica para trás não, querido. Aleluia, fica para trás não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, veja bem que sozinho você pode ganhar alguma coisa,
mas juntos nós teremos conquistas tremendas. Então é melhor estar junto, amém? Em nome do Senhor. Então veja bem que as tentações vêm. Aí ele vem através da impureza, pornografia, prostituição, dominando a mente das pessoas, acorrentando elas na imoralidade. Eu vou dizer até isso para vocês aqui. Eu disse isso para a rede de homens uma vez, que eu pedi até para fechar as portas da igreja para ninguém fugir. Porque eu falei, irmãos, eu vou ministrar sobre pornografia, disse para os homens. Não vou falar isso para vocês, que eu tenho jovens aqui, vou poupar vocês. Mas cientificamente é comprovado, querido, que a pessoa quando olha um negócio desse, sabe aquele crente que sai domingo do culto de ceia, e aí chega em casa, vai assistir um Pânico para dar risada? Eu vou assistir Pânico, eu gosto das piadas. Piada. É as piadas que tu gosta, né? Sei. Então eu disse isso para eles, está dizendo para você, mas eu disse isso para eles. Aí eu falo, queridos, às vezes a pessoa vê aquilo, a própria ciência comprova que o nosso cérebro, ele libera um químico chamado epinefrina, que gera uma dependência. É quase mais ou menos o carboidrato da nossa vida também, né? Todo gordinho assim vai fazer uma dieta, querido, sem carboidrato, ele começa no terceiro dia ele já está ali, no terceiro dia ele já está ali, meu irmão, na mão real, entendeu? Porque o carboidrato age no cérebro também. E aí começa assim, a abstinência, o cara vai ficar doido. Aí, ai meu Deus, açúcar, então, Deus do céu. Aí se ele não segurar, ele entra na doceria, ou no farol mesmo. Aí ele naquela dieta, é doido por açúcar. Aí o cara no farol, o suflé, 5 por 10, vai moço. Aí você olha para aquele suflé, o suflé está olhando, você está assim. Aí você olha para o suflé e fala, não te quero. É terrível. E a mesma coisa, é por isso que a pessoa que às vezes viu uma coisa errada uma vez, se ela não quebrar aquele poder do inimigo sobre ele, que foi gerado no mundo espiritual, ela vai querer ficar sempre vendo aquilo. E até porque eu falei, cientificamente, que aquilo gera uma sensação de bem-estar, só de ver. Gera na pessoa, no homem principalmente. Então está entendendo que daí ele vai ficar dependente daquilo. E eu falo isso para vocês e parece brincadeira, mas já tratamos pessoas viciadas nisso. Viciadas mesmo, o cara é igual um usuário de crack, viciado, para quebrar isso na vida do cara, meu Deus do céu, é terrível. Mas volta aqui, então está entendendo? Então, querido, no campo de batalha, a chave sendo virada, todo esse mal que nos persegue tem que cair por terra em nome do Senhor. Ele vai desistir? Não vai desistir, mas nós já temos a chave certa para querer lutar, querido. Ou seja, as fortalezas não vão resistir ao poder que está sobre a igreja, em nome do Senhor, né? Lucas 10, o Senhor diz, eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então ele nos deu poder. Mas por que nós temos que passar por um momento desse, de ouvir uma palavra? É para nós entendermos e lembrarmos, querido, que ninguém está desprovido no campo de batalha, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então entenda que Jesus venceu a tentação pela palavra. Jesus usou a linguagem da palavra. O diabo, quando atacou, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Até ali existia a dúvida do diabo ainda, porque havia uma promessa de Deus desde o Éden. Falou, olha, nascerá da semente da mulher. Nascerá uma semente da mulher que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça. O diabo estava tribulado desde aquela época. Tribulado, não dormia direito, brigando todo dia com a pombagira, a mulher dele. Todo dia. Quem quer estar preocupado, homem? É que quando Deus fala, Ele cumpre a palavra dEle. Ele cumpre. Então Ele disse que vai nascer da semente da mulher que vai pisar na minha cabeça. Aí ele começou a observar. Ele observou Moisés. Falou, puxa, vai ser esse Moisés aí, meu. Aí quando viu que Moisés entrou na bola com Deus, lá no Monte Nebo, Deus levou ele lá mesmo e falou, tá, é esse. Aí antes tinha o Noé. Puxa, será que esse Noé aí, meu? Se não for Noé, é aqueles Transformers do filme, deve ser um deles, né? Sangue de Jesus, que filme, misericórdia. Então, é o Noé, mas Noé, quando desceu da arca, plantou uma vinha, encheu a cara e foi besteira. Então falou, puxa, não era esse. Então você imagina durante toda a história, o diabo tribulado, não, com enxaqueca, tribulado, quem que vai ser esse cara? Aí um dia ele se apresenta diante de Jesus, no momento de fraqueza, porque Jesus jejuou 40 dias. Então imagina como estava fisicamente.
A fraqueza que ele vivia. Porque ali Jesus não era um anjo sendo tentado. Ele sempre foi 100% homem e 100% Deus. E o diabo se aproxima na hora da fraqueza e fala: se tu és o Filho de Deus, ainda havia dúvida, transforma essas pedras em pães. Jesus podia levantar a mão. Querido, se fosse eu ali, Jesus, se fosse eu no lugar do Senhor, o que eu faria ali? Não, meu Deus, eu lançava um raio em cima do diabo. Eu falava: adoro Deus, né? Na hora, irmão. Olha, já era. Terminava ele na hora, irmão. Mas Jesus usou a linguagem da palavra. Amém, querido? Está entendendo? Usou a linguagem da palavra. Nem só de pão, está escrito. Ele dizia assim. Aí o diabo tentou lá e está escrito, está escrito. Então, pela linguagem da palavra no campo de batalha, queridos, vamos fortalecer. E aí sim, vamos vencer o mundo, todo o sistema do mundo. Vamos ser luz e meias trevas. Eu tenho uns versículos aqui, mas não vou falar por causa do nosso tempo, que já acabou. Outro ponto interessante que eu precisava de meia hora aqui, mas eu vou falar isso em 1 minuto. Um ponto interessante: não desça da cruz, por favor. Libera essa palavra sobre alguém. Não desça da cruz. Quando descemos da cruz, querido, nós ficamos vulneráveis. E as situações, elas vêm para querer fazer você descer da cruz e tomar cada decisão. Tem irmão, quando todo é a benção, chega a época de final de ano, Natal, você não vai para sua família aqui, não fala nada, eu não falo com eles. Eu não falo com eles. Então você deve ter reserva dentro ainda. Como que a pessoa vai ser um conquistador de territórios se ela tem reserva dentro dela ainda? Entendeu? Se ela ainda, qualquer coisa pode descer da cruz, falar quebrar o pau e não sei o que. E aí o que acontece? Toma a decisão sempre no momento que a pessoa está nervosa. A pior decisão que ela toma não é que ela está nervosa. Quando a pessoa fica nervosa com alguma situação, a melhor coisa é ficar calado, não falar nada. E as piores decisões são tomadas nesse momento, quando a pessoa fica encaroçada, fica nervosa, ela abre a boca, só fala bobeira. E aí quando vai ver, a cruz ficou lá atrás. Cadê a cruz? Eu estava aqui agora, pô. Sumiu a cruz. Mas se o teu inimigo falar agora, já era. Desceu da cruz, já era. Então não desça da cruz. O diabo vai fazer de tudo para você descer da cruz. Você está indo para um culto abençoado. Eu lembro que isso aconteceu uma vez. O irmão, e aconteceu porque o irmão veio falar comigo. O irmão falou: pastor, você sabe a história que aconteceu, graças a Deus do livramento. É por quê? Eu estou indo para a igreja, pastor. Aí eu parei no farol, eu estou indo atrasado, estou atrasado para ir para o culto no domingo. E aí daqui a pouco o farol abriu, eu tomei um susto, rapaz. Um cara saiu cortando assim pela direita, quase levou o retrovisor. Eu falei: meu, esse cara é folgado. Pastor, eu acelerei atrás dele. Eu vou pegar esse cara. Quando cheguei perto dele, eu ainda buzinei para ele esperar, para me olhar para a cara dele, para ver quem ele era, para falar umas verdades para ele. E o cara acelerou mais ainda, a gente veio, eu vim atrás dele correndo e tal. Aí quando eu fui ver, pastor, ele parou na porta da igreja, era o irmão aqui da igreja também. Eu falei: é mesmo, filho? É mesmo? Falou: graças a Deus não fiz nada, pastor. Imagina os dois irmãos falar: pastor, para o culto, vai lá separar a briga das suas ovelhas, ligado? Os dois estão na mão, no meio do trânsito. Imagina que coisa, irmão. Como esses dias, né? Um discípulo da igreja cruzou na minha frente. Eu saí com meus filhos da escola, ele cruzou na minha frente com o carro. O que eu fiz para bagunçar? Eu meti a mão na buzina. Eu vi que era o irmão, para bagunçar com ele. Meu Deus, ele olhou com aquela cara feia. Paz, apóstolo. Paz, irmão. Uma benção aí. Tá firmeza aí, irmão? Firme na cruz? Aí eu fui, fiz assim e tal. Aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp logo depois, né? Ô, me perdoa, mano, não estava bem e tal, eu nem vi que era você e tal. Eu falei: não, querido, fica tranquilo, fica em paz. Mandei de volta e tá tudo certo. Então o maior propósito de Deus é você descer da cruz, para você perder a bênção. Deus nos coloca em posições de autoridade, e nisso envolve a cruz na nossa vida. E se você descer da cruz, você perde a bênção. É por isso que eu conheço um crente, falei, há 500 anos dentro da igreja e não conquista nada. Porque primeiro ele não entende de campo de batalha espiritual. Ele não entende esses princípios, que
tem que vencer o mundo, que tem que ser luz nas trevas, não descer da cruz, amando sempre a Deus e buscando sua vontade, se opondo ao mundo e declarando a cada dia quem está em nós, Cristo em nós, amém? Esperança da glória, né? Enfim, venceremos o mundo com posicionamento e ativando nossa fé, vencendo a carne, né? As nossas armas são para vencer as armas carnais do diabo. E lembre-se que o reino é tomado à força, amém? Então, querido, eu vou parar por aqui. Você já entendeu alguma coisa? Então amanhã nós vamos falar sobre posicionamento, amanhã às 10 da manhã. Eu quero falar com vocês sobre posicionamento, amém? Quero falar com vocês sobre ande na sua autoridade, aliás. Deus, Ele te dá uma ordem para você andar na sua autoridade com o Senhor. Eu quero orar com você agora, de tudo que você ouviu, de tudo que você entendeu, querido, em nome do Senhor, que a Bíblia, a linguagem da palavra é a chave que se abre na tua vida para você alcançar o teu milagre, em nome do Senhor, para vermos a igreja crescendo, olha, um crescimento extraordinário, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?